Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o dinheiro, que é um assunto delicado, né? Um assunto que ainda desperta na gente sentimentos conflituosos. Tem hora que a gente quer dinheiro, tem hora que a gente tem medo do dinheiro, né? E por conta das possibilidades que o dinheiro nos dá, né? Tanto para o bem, então quando a gente pensa no dinheiro, a gente pensa na tranquilidade, na segurança, na saúde, em poder auxiliar quem está ao nosso lado, mas ao mesmo tempo ele também nos preocupa por conta do orgulho, do egoísmo, até do crime. Então, é normal que num cenário como esse, com essas diversas possibilidades e sentimentos, a gente passe por momentos conflitantes em relação ao dinheiro. Talvez seja até por isso que Emmanuel trabalhou tanto esse assunto, né? A gente vê diferentes mensagens do Emmanuel falando sobre o dinheiro, inclusive um livro sobre o dinheiro, onde ele vai ajudar nós a mudar essa percepção, né? A tratar essas antigas visões e até essa relação adoecida que nós temos com o dinheiro por conta dos abusos já cometidos. Ao mesmo tempo, ele vem mostrar todas as possibilidades nobres quando o dinheiro utilizado para o bem, para multiplicar o bem, para criar o bem. E por que a gente tem essa relação, muitas vezes, de abuso do dinheiro, do poder? Porque a gente coloca o dinheiro num pedestal, numa situação de idolatria, onde, ao invés de nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, lá no Evangelho, ele traz como primeiro mandamento para a gente: amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de todo vossa alma, vosso espírito. O que ele está pedindo para que a gente faça ali? Que a gente se comprometa com as leis de amor, de caridade, que a gente ame o nosso próximo, que a gente viva em direção ao bem. Uma vez que a gente coloca no nosso pedestal o dinheiro, o poder, daí acontecem os enganos que a gente tanto tem visto e vivido em tantas encarnações. E aí a gente tem aquela falsa ideia de que o dinheiro corrompe, que o poder corrompe, a gente se coloca na posição de vítima e o dinheiro ali como vilão, né? Quando, na verdade, o dinheiro é um recurso neutro, né? Que nós, como seres pensantes, dotados do livre-arbítrio, nós decidimos o que nós vamos fazer. O dinheiro, por si só, ele é um recurso neutro que nós vamos colocar ele em ação, produzindo bem ou mal, de acordo com as nossas prioridades. Então, se a gente se comprometeu com os ensinamentos de Jesus, se a gente se comprometeu com o bem, nós vamos colocar ele em favor do bem, multiplicando todas as benesses que pode vir dele. Ao contrário, se a gente se comprometeu com os enganos, com as paixões, com os nossos defeitos, daí a gente vai colher os conflitos, vai colher os desequilíbrios nas nossas vidas. E aí, a primeira coisa que eu chamo a atenção é o próprio título da lição, que ele coloca dinheiro ou servidor. Então, como Emmanuel coloca o dinheiro nesse momento para a gente? Ele coloca ele na posição de servir. Então, o que é o servidor? É aquele que serve a alguém ou a uma instituição, que cumpre com rigor e zelo a tarefa designada. Então, o dinheiro, ele não está como protagonista. Ele assume o papel aqui do servidor. Então, nós, como seres pensantes dotados do livre-arbítrio, nós vamos utilizar o dinheiro para as nossas atividades aqui. Então, se nós estamos comprometidos com o bem, nós vamos fazer o bem. Se nosso compromisso é com engano, é com o mal, a gente vai acabar utilizando o dinheiro para esse fim. Mas o dinheiro, ele é um servidor. Ele não é dotado de poder de decisão. Ele só está ali para ser utilizado como um dos recursos que Jesus, que Deus coloca em nossa vida, para que nós possamos viver as nossas encarnações e aproveitar todas as potencialidades que esses recursos têm
para fazer com que a gente potencialize o bem ou não. Seguindo, Emmanuel traz para a gente uma passagem lá de Mateus, a parábola dos talentos. E aí ele traz assim para a gente a citação. Disse-lhes o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, vocês lembram lá da parábola dos talentos? Que o Senhor, ele vai sair de viagem e ele entrega a cada, ele tem três servos, e a um ele entrega um talento, ao outro 2 talentos, e ao terceiro ele entrega 5 talentos. E aí cada um vai trabalhar de uma maneira esse recurso. O de 5 consegue trabalhar de maneira a ganhar mais 5 talentos, o de que ganhou 2 consegue ganhar mais 2 talentos, e o que ganhou 1, ele enterra por medo de não conseguir multiplicar esse talento, ele enterra esse talento e espera o senhor voltar para devolver para ele. E aí, quando ele chega e encontra os seus servos, ele vai conversar com cada um para saber o que foi feito do talento que ele deixou para cada um, né? E aí, esses que multiplicam, ele fala essa citação, que, que ele bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, nós vamos recebendo os recursos da divindade conforme nossas possibilidades. E uma vez que a gente trabalha fazendo com que esse recurso se multiplique, que o bem se multiplique para aqueles que estão ao nosso redor, a divindade enxerga na gente possibilidade de dar mais recursos para que a gente consiga trabalhar ainda mais e auxiliar no desenvolvimento do nosso planeta, do ambiente onde a gente está envolvido. Ao contrário daquele, o que recebeu um e guardou, ele chama a atenção desse servo, fala que ele foi preguiçoso e que ele vai enfrentar agora as dificuldades que ocorreram devido a ele ter enterrado esse talento e não ter utilizado esse recurso. Aqui a gente pode pensar no recurso financeiro, mas são todos outros recursos que nos chegam até nós, né? Então, o recurso do poder, o recurso da inteligência, o que a gente está fazendo com os recursos que nos são dados. Uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item 8, que ele fala assim, a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Allan Kardec vai trabalhar com a gente, o capítulo Não se pode servir a Deus e a mamão. E então, nesse capítulo, ele vai conversar com a gente sobre a riqueza, sobre a pobreza, sobre o porquê de uns ter a pobreza e outros ter a riqueza, e ajudar a gente a trabalhar com esse tema. E aí, lá no item 8, tem essa passagem que ele fala que a pobreza ela é uma prova da paciência e da resignação. Ou seja, quando nós enfrentamos a pobreza, porque todos nós passamos de uma encarnação ou em outra, pela vida na pobreza, pela vida na riqueza. Porque ela vai trabalhar cada um de nós diferentes aspectos que precisam ser desenvolvidos. E aí ela fala que a pobreza auxilia, estimula a gente a desenvolver a paciência, a tolerância, a resignação. Resignação é passar por tudo sem a revolta, entendeu? E aí, junto com ela, vem a fé em Deus, a fé no amparo divino, que nos auxilia nas diferentes situações que a gente enfrenta enquanto encarnados. E aí, o que ele fala da riqueza? Que a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então, eu conseguir perceber no outro a necessidade, o direito também da vida digna, e eu praticar a caridade para com ele, utilizando dos recursos que eu tenho para auxiliar ele também no desenvolvimento, para que ele tenha uma vida digna. E aí, aquele mesmo, aqui a gente está falando também da riqueza, do dinheiro, né, do recurso material, mas
Na caridade, eu também vou utilizar todos os meus recursos. Então, saber ouvir, saber amparar, poder estimular as pessoas. Então, essa riqueza, ela nos possibilita passar por essas provas. Por que prova? Porque ao invés de exercitar e desenvolver a caridade e a abnegação, eu posso ir para o caminho do orgulho, do egoísmo, e aí falhar nessa prova. O dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejado para o bem ou para o mal. Então, o dinheiro, como a gente estava conversando, ele é um recurso neutro, né? Vai depender de quem utiliza e como utiliza para que ele resulte em coisas boas ou coisas não boas, né? E aí ele faz essa comparação aqui com a alavanca. Quem está com uma alavanca está com uma ferramenta, para que eu vou utilizar essa ferramenta? Eu vou usar para o trabalho, para que ela produza, ou eu vou usar ela para atacar alguém, por exemplo? Ou eu vou fazer um trabalho que vai prejudicar o outro? A culpa não é da ferramenta, né? Quem está dirigindo a ferramenta, operando, que tem a responsabilidade. Então aí ele vem falar para a gente do dinheiro. O dinheiro é isso. Ele não é nem bem, nem mal. Ele vai depender de quem utiliza e da forma como utiliza. Acorrentado ao poste da avareza, produz o azinhave da subnice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal, as paredes da escola, a cantiga do malho, a força da usina. Então, agora ele vai trazer uma série de comparações para a gente de como o dinheiro pode ser utilizado. Aí ele fala que se seu dinheiro está acorrentado ao poste da avareza, ou seja, sendo mesquinho, aquela pessoa que só quer ajuntar e acumular o dinheiro e não utiliza ele, faz com que ele fique parado, ele fala que produz o azinhave da sovinice, né? Mas se por outro lado eu usar ele com inspiração do trabalho, ele vai gerar para mim, para nós, para a sociedade, diferentes frutos. Aí ele traz aqui os frutos do milharal, falando do alimento. Então, quanto que a gente sabe, principalmente hoje em dia, quanto que a cadeia alimentícia, uma vez que ela funciona, quanto recurso, quanto benefício ela traz para todos os envolvidos, né? Então, a cadeia de valor ali do alimento, ela se expande muito e ela vai gerar recursos para diferentes grupos de pessoas que vão se beneficiar do trabalho lá no início, que foi colocando dinheiro para que o milharal, aqui no caso, ele rendesse e ele produzisse. Além de gerar o próprio alimento, que é um item de sobrevivência para os seres vivos, né? Precisa do alimento. Aí depois ele fala das paredes da escola e quão é significativo a escola, né? É na escola onde que as crianças, os jovens e os adultos vão ter um tempo para estudar, para aprender a ciência, para aprender a conviver, para aprender sobre as relações humanas que acontecem ali, né? Nas escolas nós estamos falando de coletividade. Então, olha o potencial que o dinheiro, que o recurso financeiro tem de fazer o bem. A gente está falando ali da criança, do jovem, do futuro da humanidade, né? Então, se a gente está num momento de transição, se a gente está num momento onde nós estamos preparando uma terra regeneradora, a gente tem habitantes dessa terra regenerada, pessoas mais envolvidas com o aprendizado, mais envolvidas com as relações humanas harmoniosas, e o que não é a escola para que isso aconteça. Então, recurso financeiro aplicado à educação, ele é muito benéfico e multiplicador do bem. E aí ele fala da cantiga do malho, que é da metalúrgica, da força da usina, ou seja, o dinheiro empregado no trabalho, ele só gera possibilidades do bem. Ele só gera possibilidade de que esse recurso ele se expanda e ele chegue onde ele precisa
trazendo às pessoas a possibilidade de uma vida mais digna, de uma vida mais confortável, onde as pessoas vão estar mais preparadas para desempenhar suas funções, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. O dinheiro, né, atrelado ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Então, aqui uma vez mais, o dinheiro, se ele estiver atrelado ao orgulho, ele vai estimular o erro, né? Por outro lado, na fraternidade, no amor ao próximo, ele vai trazer a renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade. Então, uma vez que o dinheiro tá circulando, que as pessoas que têm esse recurso mais em abundância nas mãos estão comprometidos com a fraternidade, eles vão fazer com que esse dinheiro ele trabalhe para o bem de todos. O dinheiro que gera trabalho, que gera produtos, que gera oportunidades para as pessoas se desenvolverem. E aí ele vem falando dessa renovação, desse enriquecimento do solo, da construção das cidades, quando a gente sabe da importância das cidades, né, como uma referência para as pessoas que aqui vivem e que vivem também ao redor, para que busquem recursos, né, da saúde, do alimento, da educação. Então, o dinheiro bem empregado, um dinheiro aliado à fraternidade, ele vai fazer com que tudo isso prospere, que essa construção da cidade, e aí ele fala desdobrando os fios do atendimento, quanto das nossas relações sociais, das nossas relações comerciais, elas estão envolvidas em atendimento, né, na prestação de serviço. Então, um dinheiro bem aplicado no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento dos mercados. Vocês vão vendo que o dinheiro tem até uma passagem mais para frente, nesse livro mesmo, que o Emmanuel vai falar que o dinheiro é como sangue para o organismo, que o dinheiro ele precisa fluir, que ele precisa chegar aos diferentes tecidos sociais para levar a nutrição, o oxigênio, que no caso é o desenvolvimento, a educação, a cultura, para que a gente entre numa espiral de oportunidade, de crescimento e de oportunidade para todo mundo, né? Um ciclo virtuoso. E aí ele fala também garantindo os valores da educação. A gente já falou um pouco da educação, a gente sabe quanto ela é importante para o presente e para o nosso futuro, e o dinheiro bem empregado, ele tem essa possibilidade nobre de auxiliar na educação das nossas crianças, jovens e adultos. Desenvolvimento da ciência, lembra da asa que a gente fala aqui para nossa evolução acontecer, a gente precisa evoluir a asa da ciência e a asa do conhecimento e a asa da moral. E a educação está super envolvida nesse crescimento das asas, né? E a gente vê que o dinheiro bem empregado, ele vai potencializar tudo isso. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada é o inimigo da evolução. Todavia, endereçada à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade, a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Olha como é lindo, né? Por isso que esse trabalho do Emmanuel, né, de trazer toda essa luz sobre o dinheiro, que muitas vezes a gente olha daquela maneira conflituante, né, conflituosa, e ele vem jogar luz sobre o dinheiro com uma perspectiva totalmente diferente, mostrando para a gente todas as possibilidades desse recurso para auxiliar no nosso desenvolvimento. E aí ele fala que o dinheiro, quando preso nessa ambição, nessa cobiça desvairada, ele é inimigo da evolução. Mas se ele, ao contrário, ele é endereçado à cultura, e a cultura, ela é muito ampla, né? A gente fala das artes,
da música, do cinema, da pintura, mas a gente também está falando da análise das línguas, dos costumes, da história. Tudo isso vai dar suporte e bagagem para que a gente possa ser pessoas criativas nos diferentes segmentos do que a gente trabalha e que a gente vive, né? Então ele fala que é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar enigmas da enfermidade. Então, assim, ele é agente do progresso porque mesmo nas ciências exatas, muitas vezes a gente precisa da criatividade, a gente precisa de um olhar diferente para o mesmo problema para que a gente consiga trazer a solução. E aí são esses enigmas, né? E aqui na saúde, na parte da enfermidade, então também, né? Imagina a quantidade de doenças, a quantidade de possibilidades que tem para a gente trabalhar para conseguir uma vida melhor, mais saudável para toda a humanidade. Então, agora mesmo, na situação do Covid, a gente está vendo diferentes equipes trabalhando no mundo todo, produzindo, criando, desenvolvendo vacinas, cada uma com da sua forma, algumas seguindo métodos parecidos, outros métodos totalmente diferentes, e esses métodos eles vão acontecendo através da criatividade dos pesquisadores de buscar maneiras diferentes de solucionar o problema, né? E a gente vê que o dinheiro bem empregado na cultura, na educação, ele vai ser esse agente do progresso. Aí ele coloca, então, resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza. Então, assim, são todas situações muito nobres, né, que chamam muito a nossa atenção, porque são problemas do nosso dia a dia e muitas vezes ligada à nossa sobrevivência e à vida digna que todo mundo merece ter, né? Então, a gente poder pensar sobre os problemas da fome é crucial para uma vida melhor. Como a gente pode pensar no mundo de regeneração, num mundo melhor onde pessoas vivenciam a fome? Não pode, né? Não faz sentido numa sociedade mais fraterna, mais justa, pessoas ainda sofrerem com a fome. E o dinheiro está aí, não só para comprar alimentos, mas também para desenvolver as pessoas e as cabeças para que não se aceite mais que pessoas passem fome, para buscar soluções para que isso não volte a acontecer. Ainda bem ele fala do compreender os mecanismos da natureza. Então, a gente precisa entender como funciona a natureza, né? Então, por que chove? Né? Assim, eram questões básicas há muitos anos atrás, e com o desenvolvimento a gente passa a entender melhor a natureza, as forças da natureza, e passa a viver melhor, né? Então, não é interessante se a gente puder saber quando vai acontecer um terremoto com um determinado antecedência para que a gente possa evitar sofrimento? Se eu for entender como está funcionando o nosso clima e perceber quando nós enfrentaremos secas ou muitas chuvas, também não é importante para que a gente possa planejar a nossa agricultura, planejar a nossa economia. Então, entender esses mecanismos da natureza, ele é muito importante para a nossa qualidade de vida, para uma sociedade mais harmônica e equilibrada, e eu preciso do recurso financeiro para entender isso. Inflamar o esplendor da civilização, que analisa a terra e vasculha o firmamento. Então, nós somos seres curiosos, né? A gente quer entender essas forças da natureza, a gente quer entender onde que a gente está, o nosso solo, a gente olha para o céu, né, o firmamento, e fica imaginando o que tem lá em cima, né? O que a gente ainda vai descobrir, quais são todas essas potencialidades que estão ali no céu. Então, tudo isso vai acontecer se houver direcionamento de recursos financeiros para isso. E o potencial de melhorar a qualidade da nossa vida proveniente dessas descobertas é muito grande. Mas eu preciso que o olhar da pessoa que tem, das instituições, dos governos, das pessoas que estão fazendo a gestão desse recurso, elas tenham um olhar fraterno, um olhar de querer o desenvolvimento da sociedade, um compromisso lá com o primeiro mandamento, lembra?
com o mandamento de amar a Deus, amar o próximo, praticar a lei do amor, a lei da justiça. Então, uma vez que as pessoas que estão com o dinheiro, em maior quantidade e menor quantidade, porque todo mundo, de alguma maneira, auxilia, se todos estão comprometidos com esse ideal, nós vamos caindo nesse círculo virtuoso, onde as pessoas vão inserindo o recurso financeiro e vai gerando só o bem para a sociedade. Detido na sombra do egoísmo é o veneno que promove a secura no sentimento. No entanto, confiada à caridade é o amigo prestimoso que desabotou a rosa de alegria no espinharal da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia, iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Então, o recurso financeiro, ele tem muito potencial, né? A gente fala das possibilidades na ciência, na cultura, mas a gente também pode olhar por aqueles que passam pela dificuldade, que muitas vezes estão bem próximos da gente, estão na nossa cidade, estão no nosso bairro, às vezes é um vizinho. E aí ele vem falando do egoísmo. Se a gente usa o dinheiro detido na sombra do egoísmo, ele é o veneno que promove a secura do sentimento. Então, o sentimento, ao invés de desenvolver dentro de nós, o sentimento do amor, da compaixão, da caridade, se eu deixo, ao contrário, o egoísmo sobressair, ele traz a secura do sentimento. Mas se, por outro lado, a gente utiliza, se importa com a caridade, com o amor, a gente vai utilizar esse dinheiro para levar comida a quem precisa, amparar essas mães esquecidas, né? São imagens fortes, né? Que a gente na nossa reflexão, a gente consegue tocar sentimentos nossos, consegue tocar lembranças, imagens, né? E vai fazendo com que isso estimule a gente a preocupar com o outro e a entender essa possibilidade que o dinheiro, tanto do grande quanto do pequeno, ela tem o potencial de auxiliar. E lá no livro O Dinheiro, do Emmanuel, ele ainda faz uma reflexão também que eu acho legal a gente falar aqui. Ele coloca assim: auxiliar os necessitados com os recursos materiais é elogiável, mas se buscares pessoalmente os irmãos infelizes, oferecendo-lhes o abraço da solidariedade, o bom ânimo, brilhar-te-á no coração a bondade pura. Então, assim, só fazendo um parêntese, a gente está conversando sobre o dinheiro, mas também quão importante é, quando a gente tem essa oportunidade, é de estar próximo das pessoas que precisam, dedicando um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa força física, ou um pouco da nossa habilidade em escutar, em conversar, usar todo os ensinamentos que Jesus trouxe, que o Espiritismo trouxe, para auxiliar quem está em necessidade. Então, doar alimentos para a cesta básica é muito legal, mas já experimentou levar a cesta básica na casa de quem precisa, tirar um momento para fazer uma prece com eles, escutar as necessidades, ou só escutar o que eles têm para falar da vida, né? Tudo isso enche o coração. Então, fazer a sopa é muito legal, né? Mas já experimentou levar a sopa para quem precisa? Então, assim, são reflexões que a gente faz que, nesse assunto de ter o recurso financeiro, o recurso material, para que essas situações ocorram, ela é de suma importância. Mas se a gente conseguir também doar um pouquinho mais, um pouquinho além do nosso tempo, do nosso sentimento em relação aos nossos irmãos que precisam, o Emmanuel vem falar que vai brilhar no coração a bondade pura. E é isso que, no final das contas, nos faz reconectar com essa meta, com esse objetivo, que é estar próximo a Deus, praticar a lei do amor, a lei da caridade, entender a justiça divina
e é se dedicando ao outro, é amando um pouquinho de cada vez. Eu sempre falo que a gente não consegue, a gente tem que entender que as coisas é um passo de cada vez. Então não dá para eu tentar amar o máximo do dia para a noite, não dá para eu pegar tudo que é meu e dar do dia para a noite, porque isso vai gerar desequilíbrio, porque não existe ali uma base para sedimentado todas essas mudanças. Então, a gente vai fazendo aos poucos, mas nunca pode deixar de fazer e sempre tem que estar comprometido com esse ensinamento maior de amar a Deus e praticar todo o bem proposto na sua lei, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia, iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Então, a gente tem muita possibilidade de trabalho, e o que fala nesse item aqui é aquele trabalho que toca muito o coração da gente, porque lembra que as pessoas necessitadas são pessoas que precisam e que sentem tanto quanto a gente, que tem sonhos, que tem vontades, que tem desafios na vida, tanto quanto a gente. Então, a gente dedicar os nossos recursos materiais e também de tempo para dedicar a eles, levar um pouco dessa, ele falou de iluminar os lares, né? Tirando um pouco da escuridão dos lares e também do nosso coração, né? Dinheiro, repara o dinheiro, dizem ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira a calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente e do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Então, lembra aquela conversa nossa de que nós não somos vítimas, que ao contrário, nós somos o protagonista, nós somos os seres pensantes dotados do livre-arbítrio e nós tomamos as decisões do que fazer com os nossos recursos. Então, se eu decido ir para o lado do abuso dos entorpecentes, aqui ele fala da bebida, do aborto, tudo isso é o homem enquanto espírito, o homem, a mulher, decidindo por essas decisões, utilizando-se do dinheiro, do recurso que chega até suas mãos para esses fins. Todavia, não é o dinheiro, não são os recursos, não é o poder que te obriga a fazer isso, ou que foi feito por Deus para ser usado dessa maneira. Então, ele traz a responsabilidade, uma vez mais, para nós. Nós somos os responsáveis, e ao mesmo tempo que nós somos os responsáveis, Deus, na sua misericórdia, provê tudo o que é necessário para que nós sigamos pelo caminho do bem. Se a gente se perde, se a gente adota o outro caminho, é nossa responsabilidade. As forças da divindade, elas sempre estão ao nosso lado para que no momento que nós quisermos, nós seguirmos pelo caminho do bem. Contempla o dinheiro, pensando no suor e no sangue, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo-ás por servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio para que lhes ensine a realizar o bem que lhe cabe fazer. Então, o dinheiro, ele é fruto do trabalho, do empenho, do comprometimento das pessoas para que elas consigam alcançar e ajuntar, né, e ter para si esses recursos e que deles elas possam fazer o bem, ou, na verdade, tomar as decisões que queiram, né? Mas, uma vez que a gente tem como meta, como objetivo, viver próximo de Deus e do bem, todo aquele dinheiro que ele vem do trabalho, e aí eu não estou falando daquela pessoa que quer o dinheiro, que cobiça, que ambiciona acima de tudo, e aí para ele nem sempre vai ser em função do trabalho, né?
e para ele, por o dinheiro ser o objetivo principal, como é que a gente fala? Que os fins justificam os meios, né? Então aí para ele vai valer a pena passar a perna em alguém, vai valer a pena explorar um trabalhador, vai valer a pena cometer um crime. Então, mas o dinheiro fruto do trabalho, a gente precisa enxergar nesse dinheiro que ali teve comprometimento, que ali teve dedicação, que ali teve muito suor para conquistá-lo. E a gente precisa utilizar esse dinheiro sabendo dessas coisas, porque aí eu dou valor no dinheiro, né? E eu vou empregar ele sempre para o bem, sempre para transformar vidas, para transformar a vida da minha família, transformar a vida das pessoas ao meu redor, levando para ela todas aquelas benesses, né? Da, do desenvolvimento, da cultura, da educação, se eu posso dar trabalho para as pessoas, eu vou consumir onde eu vivo e dali dando mais oportunidade para mais pessoas trabalharem. Então, assim, é um círculo virtuoso. O dinheiro bem empregado, um dinheiro utilizado no desenvolvimento, com amor, com fraternidade, ele gera desenvolvimento para todo mundo. Ele gera potencialidades positivas para todo mundo. Eu queria lembrar também algumas frases que fazem a gente refletir. Vocês já ouviram falar que o dinheiro compra casa, mas não compra lar? Que ele compra comida, mas não compra apetite? Que ele compra cama, mas não compra sono? Tudo que o dinheiro compra são as coisas materiais. Mas esses outros itens super importantes, eles dependem do cultivo interior de cada um. Eles dependem da nossa consciência tranquila quando a gente cumpre as leis de Deus ou se compromete em cumpri-las. A gente não cumpre 100%, mas cada dia mais a gente vai cumprindo pouco, porque ali existe o comprometimento. Então, que nós façamos da nossa vida, façamos da nossa caminhada aqui um compromisso com o bem, um compromisso com Deus, com os ensinamentos de Jesus, e que nós possamos colocar cada dia mais em prática esses ensinamentos, possamos aproveitar a bênção que é essa doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, para auxiliar aqueles que chegam até a gente e também para tirar forças para que nós façamos as nossas caminhadas, passando pelos desafios que cada um precisa passar. Eu espero que o estudo tenha sido de proveito para todo mundo e que nós possamos seguir sempre no caminho do bem. Um abraço para todo mundo, tá?